Bem-vindos a um ano sem intervalo literário na Amazon. Não. Você não está no vídeo antigo, é um vídeo novo. Você está no intervalo literário. Meu nome é Bruna Giovannini e eu estou hoje tentando gravar o restante dessa playlist maravilhosa de hereges de Chesterton aqui no intervalo literário. Então, se você é novo no canal, já se inscreve, deixa o seu like. E se você chegou aqui nos últimos dias, eu tinha dado uma sumida, mas eu estou lendo todos os comentários de vocês, tá? E tem gente aí me chamando de idiota porque eu confundi TED Trip com Paul Trip. Pelo menos eu leio, né? Então aí eu confundo mesmo, porque é muito nome Trip na minha cabeça, tá? Vocês acham que eu não vejo essas infâmias que vocês ficam falando nos meus comentários? Eu leio todos os comentários, tá bom? E eu comento alguns, e eu morro de rir de outros, e espalho alguns bem idiotas. Então, cuidado pra comentar aqui que você acaba aparecendo numa hora dessa aqui no início de vídeo, tá? Tô muito brava. Mas enfim, vamos falar do capítulo 17, A Ironia de Whistler. Que ironia é essa? A ironia é que o cara gostava muito de arte, mas tinha uma doencinha chamada espírito artístico, sabe? E o interessante é que o Chesterton vai falar que ele tinha algumas coisas legais, sim, mas era forçado. Eu acho que o Chesterton achava que poderia ser melhor se ele fosse um homem, um artista de verdade, e não uma pessoa com espírito artístico. Enfim, se você leu o artigo, você sabe do que eu tô falando. Mas ele vai começar falando de uma coisa muito superior a isso, que vai me lembrar muito, né, São Tomás de Aquino, Aristóteles e tal, porque ele vai falar de substância, né? E eu vou deixar linkado aqui embaixo um vídeo em que tem uma explicação interessante sobre substância para explicar transubstanciação, que é o milagre que acontece na Eucaristia, que é uma forma de explicar, né, aquilo que Jesus falou que acontece, né, que o pão é a sua carne, que o vinho é o seu sangue. Então, essa explicação vai te ajudar a entender o que eu tô falando aqui também. Mas essa questão de substância começa quando o Whistler diz que não deveria acontecer de a arte falar de algum tipo de moral. Porque a arte é superior à moral. Porque a arte é a arte em qualquer tempo, enquanto a moral é diferente nos lugares e no tempo. E o Chesterton vai falar, que bobice, né? Porque se a moral é uma coisa diferente em cada lugar, como é que você chama de moral? Ele vai dar o exemplo do camelo, presta atenção. É como se o homem dissesse, os camelos em lugares diversos são totalmente diferentes. Alguns têm 6 pernas, outros nenhuma. Alguns têm escamas, outros penas. Alguns têm chifres, outros asas. Alguns são verdes e outros são triangulares. Não há nenhum traço comum. E o homem comum de bom senso vai perguntar, o que faz então com que chamemos todos eles de camelo? Como reconhecer um camelo ao vê-lo? É óbvio que há uma permanente substância na moralidade, assim como há uma permanente substância na arte. Afirmar isto é o mesmo que dizer que moralidade é moralidade e arte é arte. Então, quando o Whistler falava que a arte era constante e que a moralidade não, ele estava sendo ilógico, né? Ele estava ferindo esse conceito, né? Essa categoria de Aristóteles, que é a substância, acidente e tudo mais. Vamos lá. O que o Chesterton está querendo dizer é que tudo que tem uma substância. E que se você não pode chamar uma coisa que não é pelo que você acha que ela é, né? Então a moralidade, você só vai chamar de moralidade quando ela for de fato moralidade. E isso tem muito a ver com a questão do nominalismo, né? Que vai dizer que as coisas são porque você chama, né? Então, não, moral é moral porque ela é de fato e não porque alguém resolveu colocar um nome. Então, daí já parte que o Whistler estava errado em relação à sua vontade de que a arte nunca tratasse de moralidade. E ele vai dizer que essa questão dos artistas é uma tendência mesmo que eles têm contra a moral. Ele vai falar, a tendência contra a moralidade entre os estetas modernos é algo muito alardeado. Não obstante, não é realmente uma tendência contra a moralidade. É uma tendência contra a moralidade dos outros. E ele também vai dizer que os estetas dizem que adoram a beleza, mas na verdade eles gostam de um certo tipo de moral que vira o seu guia e se espelha na sua arte. Porque a beleza, como ela é uma coisa substancial, ela vai ser encontrada em qualquer lugar. Os estetas provariam que realmente amam a beleza se encontrassem a beleza em lugares que não tem a ver com a sua própria moral. Por exemplo,
Caso realmente quisesse que acreditássemos que preza somente a beleza, teria de frequentar nada além das festas na escola wesleyana e pintar a luz do sol nos cabelos de bebês wesleyanos. Porque os sermões teológicos antiquados de ministros presbiterianos teriam uma beleza de eloquência, e essa questão das festas de wesleyanos teriam absolutamente nada a ver com a moralidade desses estetas, e aí sim eles provariam que estavam buscando a beleza e não uma moral. E aí eles vão dizer que não se importam com a moral, mas eles se importam sim, porque eles negam a beleza nessas coisas, porque a moral não condiz com a dele. O Chesterton vai dizer que uma pessoa que realmente é artista, ela não vai deixar a vida girar em torno da arte, né? Ele vai falar, vai citar Shakespeare, por exemplo, que ele era uma pessoa normal, né? Ele cuidava bem de finanças, alguma coisa assim, mas tanto que as pessoas falavam, como é que esse cara escreve desse jeito? Tanto que eles achavam que era Bacon, é Bacon que fala, que escrevia as peças de Shakespeare. E Jesus também, Jesus senta com as pessoas e fala, não é comum para vocês que um homem que perca uma ovelha vá atrás dessa ovelha e tal. Jesus falava de uma forma assim, de igual para igual, sabe? E essa camaradagem que existe entre os artistas e as pessoas que não são artistas, né? Isso se dá porque são pessoas comuns, conversando com pessoas comuns, mas uns se expressam pela arte. Enquanto a pessoa que tem um temperamento artístico, ela se faz artista, ela tem aquela coisa forçada do artista e acaba não sendo, de fato, uma pessoa normal. Ele vai dar um exemplo muito interessante que é do jurista, de um advogado, digamos, né? Que você vai contratar um advogado e você percebe que aquele advogado vive a vida dele como se tudo fosse advocacia. Me lembra também de uma pessoa, de um texto de propaganda, né? Que de tanto uma mulher escutar propaganda, ela começa a conversar com as pessoas dentro de casa como se tudo fosse um comercial. Ela vai falar da macarronada, ela vai fazer um comercial, ela vai falar com o marido, ela fala como se fosse uma propaganda também. E aí é isso, a gente se sente muito mais seguro quando o bom advogado é uma pessoa normal, e aí tudo aquilo que ele tem de bagagem da sua vida normal, ele coloca, né, a vivacidade na hora de defender a sua causa, do que se ele pega todo o trabalho de advocacia e leva para a família e trata os filhos, né, como se fosse uma causa jurídica e tal. E isso acontece com Whistler, ele se desenhou, ele se fez, né, um artista, então ele nunca era genial, porque ele não podia desperdiçar a atenção dele para ele não se, né, desintegrar daquela imagem de artista. E aí ele fala que a arte de viver é a pior das artes, né? Porque viver não pode ser esteticamente engessado e tudo mais. Você tem que desperdiçar. Para ser genial, você precisa desperdiçar. Você precisa ser o tanto que você consegue abrir mão, assim, da sua força. Eu acho que é isso. Gente, é difícil tentar passar o que o Chesterton falou. Eu vou tentar ler então para vocês. A verdade creio, que Whistler absolutamente nunca riu. Não havia riso em sua natureza, porque não havia descuido e renúncia, nenhuma humildade. Não posso entender que alguém leia a nobre arte de fazer inimigos e pense que exista riso nesse juízo. Sua argúcia é uma tortura. Whistler se contorce em venturosos arabescos verbais. Está cheio de um zelo brutal. Está inspirado da total seriedade da malícia sincera. Prejudica-se para ferir o oponente. E aí ele vai começar a falar de Browning e vai fazer essa comparação, né, entre a simplicidade e como que o Whistler não tinha essa simplicidade. Ele não tinha humildade para ser um grande homem. Esse capítulo é mais um daqueles que eu sinto que, se eu conhecesse melhor a pessoa de quem ele está tratando, eu conseguiria me divertir mais, eu conseguiria aproveitar melhor essa leitura. Mas foi muito bom ver como que esse conceito de substância e acidente pode encontrar várias aplicações, que não é uma coisa só lá em São Tomás de Aquino e tal, mas que Chesterton consegue trazer para a vida mais palpável. Na verdade, isso é sempre palpável, porque até os exemplos mesmo que eu sempre escuto são muito comuns. Por exemplo, essa questão do camelo, né, que você tem que ter uma substância no que é ser camelo, para que você reconheça, né, e tem camelos de várias formas, mas sempre que você bate o olho num camelo, você sabe que é um camelo.
Igual um homem, nós somos muito diferentes, né? Várias cores de cabelo, várias cores de pele, vários formatos, né, de rosto e tal. Mas sempre que você bate os olhos em um ser humano, você sabe que é um ser humano, né? Mesmo que os acidentes sejam diferentes. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você leu o capítulo e pescou mais alguma coisa, se você conhece a obra de Whistler, comenta aqui embaixo, tá bom? Se inscreve no canal, compartilha esse vídeo. Até mais.